Olá, aqui é a professora Rafaela, coordenadora da Metalogo Ciência. Espero que vocês tenham gostado do vídeo 1 sobre como buscar literatura científica nas bases de dados. Agora, no vídeo 2, estarei navegando na internet mostrando na prática como fazer essas buscas nas bases de dados. Aqui nós temos algumas bases de dados que irei abordar na prática: Cielo, Lilacs, Bireme, PubMed, ScienceDirect, entre outros. Então essa aqui é a página inicial da Bireme. Vamos lá na página dela online para fazer a navegação. Então aqui temos a página inicial da Bireme. Eu não vou usar nenhuma palavra do DEX ou do MESH. Eu vou usar como exemplo palavras simples, palavra-chave simples que eu determinar aqui para fazermos as buscas. Então, por exemplo, sociodrama. Pesquisar. Bom, inicialmente ela me mostrou 102 documentos com a palavra sociodrama. Aqui na lateral você pode visualizar que existem filtros, certo? Existem filtros. Então, texto disponível 45. Vou selecionar aqui, porque desses 102, 45 são na íntegra. O resto é só apenas o resumo. Me interessa então na íntegra. Coleções não precisa marcar, base de dados também não, nem assunto principal, tipo, limites. Agora aqui você pode marcar, eu vou querer só com adultos, feminino, masculino e humanos. Marca tudo. País ou região não precisa. Idioma. Vou pegar somente um português e espanhol, vou descartar inglês. Revista também não precisa marcar, assunto também não, ano de publicação também não. Agora tipo de documento é legal, vou marcar só artigo. Depois de fazer isso, você volta lá em cima e você põe filtrar. Com essa primeira filtragem, eu caí para 7 artigos. Então nós temos 7 artigos de sociodrama em português e espanhol, que foram as duas línguas que eu coloquei. Na verdade ele puxou só em português, ele não me puxou em espanhol. Então aqui tem 7, só que eu não determinei o assunto. Então ficou mais aberto, de acordo com os filtros que eu fiz, que foi texto completo, limite de humanos, idiomas e artigos. Segunda base de dados é a Lilacs. Essa é a página inicial da Lilacs. Ela segue o mesmo princípio da Bireme. Vamos botar aqui musculação. Já temos aqui. Como volto a dizer, essa é uma palavra-chave, não é um descritor, eu não busquei ele no DEX nem no MESH, e nós vamos usar uma palavra simples, musculação. É uma palavra muito aberta, musculação, buscou 226 documentos. Então, posso fazer a mesmo filtro, 194 são na íntegra. Não vou fechar o assunto, nenhum limite, vou deixar com todas as faixas etárias, vou botar só em português. Em inglês, vou descartar espanhol e vou buscar artigo. E aí, filtrar. Filtrando, ele caiu para 187. Então, ele buscou aqui musculação no geral, eu não fechei. Agora eu posso fechar a musculação voltada ao envelhecimento. Aqui, vamos filtrar mais uma vez. Ele já caiu para 11. Então, quanto mais filtros você determinar na lateral direita, aqui, menos artigos você terá, mais seletos são esses artigos. Então, esses aqui são artigos de musculação voltados a envelhecimento. PubMed é outra base de dados super importante, que a gente utiliza bastante para buscar artigos científicos. Então, vamos lá na PubMed. Uma dica que eu tenho é que você clica aqui, e você acha o PNC. PNC geralmente são artigos na íntegra, gratuitos. As demais
bases que estão aqui dentro geralmente são pagas, então eu utilizo muito esse PMC. Aqui tem que escrever em inglês, né? Então, vitamina E and exercise. Vamos ver o uso da vitamina E no exercício. Fizemos a busca, né? 3.913 artigos. Então aqui tem vários artigos na íntegra, PDF, é só você clicar que você vai ter, lendo os títulos, você mais ou menos vê a delimitação do assunto. É uma base de dados bem completa, legal, então ele deu 196 páginas, claro, porque ele deu um total de 3.913 documentos. Outra base de dados legal é a Cielo. Cielo está aqui aberta. Mesma coisa, então deixa eu entrar aqui com a palavra, vamos ver sociodrama quanto busca. Buscou apenas 10, e na verdade a Cielo ela tem como a Bireme e a Lila, que são o sistema de filtros na lateral. Aqui você pode fazer o filtro, vamos mudar o termo, vamos usar musculação para ver o que entra. Musculação, entrou 45, né? Então você pode também filtrar ele por ano de publicação, por área temática, ou deixar livre e dar uma olhada em todos eles. Aqui embaixo tem texto completo, só entrar e verificar se o artigo lhe interessa no que você vai citar ou não. A Science Direct, outra base de dados super boa, no endereço www.sciencedirect.com. Essa base é só que a maioria dos artigos são pagos. Você consegue os gratuitos em universidades, onde tem computadores filiados a Science Direct com licença. Existem outras bases de dados em várias outras áreas, como por exemplo a Embase, que é uma base de dados super completa também, que ela contempla várias outras, né? A Sinal, que é da enfermagem, a Psicoinfo, que é da psicologia, entre várias outras. Então agora eu vou dar exemplos para vocês do uso desses descritores, palavras-chave e bases de dados, principalmente nos artigos de revisão e meta-análise. Então aqui nós temos um exemplo de um artigo publicado na Revista da Associação Médica Brasileira em 2013, onde eles verificaram o perfil lipídico de pacientes com HIV em relação ao uso da terapia retroviral e suas diferentes classes de fármacos. Então, como vocês podem observar, eles usaram PubMed e Lilacs como principais bases de dados e usaram os descritores do MESH. Então, através desses descritores determinados pelo MESH, eles acharam 169 artigos, na Lilacs acharam 21, aí foram excluindo de acordo com seus critérios de inclusão e exclusão dos artigos, totalizando 88. Já nesse artigo aqui publicado na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, que avaliou a influência do treinamento resistido em pessoas com síndrome de Down, eles fizeram uma tabela onde eles determinaram todas as bases de dados que foi pesquisado, período de ano dos artigos. Vocês podem ver que tem a Medline, Sinal, Cielo, tem várias outras ali, a Pedro, a Sport Disco, são várias outras bases de dados, e um total de 1.645 artigos foi achado. Esse outro artigo, que foi publicado na Revista Paulista de Pediatria, que avaliou a prevalência de anemia ferropriva no Brasil, também fez uma tabela onde mostrou a base de dados, né, as bases de dados que foi a Medline e a Lilacs, e qual foram os descritores usados, daí os critérios de exclusão dos artigos e total que eles avaliaram no final, 53. Já esse artigo aqui publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, que avaliou atividade física sistematizada e desempenho cognitivo em idosos com demência de Alzheimer, eles avaliaram em 4 bases de dados e não usaram descritores do MESH e do DEX. Eles fizeram as buscas através de palavras-chave
que delimitavam o assunto. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, nos contacte pelo e-mail contato@metalogosciencia.com.br. Damos cursos particulares de metodologia e orientação pelo Skype. Obrigado e aguarde novos vídeos.